tudo bom? Você tá bem? Amém, glória a Deus. Eu tô bem também, graças a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém, Deus é bom. A paz do Senhor Jesus. Deu ontem o café com Bíblia, né? Deu certo, graças a Deus. Então eu falei, meu Deus, eu acho que a Maria deve estar trabalhando, deve estar com alguma coisa, alguma a fazer. Porque. Então, eu imaginei isso. Pra você não ter entrado, eu falei, não, a Maria, ela é Caxias. A Maria, ela é aquelas estudiosas, assim, de sentar na primeira fila. Não, a paz do Senhor Jesus, gente. Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, viu? Tô falando com a Maria aqui no Meet, né? E a Maria, gente, ela é aquelas... se fosse um lugar físico aqui, né, que tivesse aquelas cadeiras, eu imagino a Maria na frente. A Maria seria aquelas alunas que... eu imagino a Maria a primeira a chegar, a que senta na frente, a primeira a terminar as provas e a que vai melhor, assim. Nossa, a Maria é muito estudiosa. Eu imagino a Maria assim, gente, ela não perde uma aula. Toda atividade ela tá envolvida aqui, né? Então, glória a Deus, Maria, uau. Aí no domingo teve café com Bíblia, né? A gente teve café com Bíblia aí no domingo. O tema do nosso café com Bíblia foi fruto do Espírito Santo, né? Uau, gente, que tema importante, né? E a Maria não entrou. Aí logo eu falei, não, ela deve estar trabalhando, aconteceu alguma coisa, deve estar tarefada, que a Maria não falta, a Maria não falta. E ela tá falando aqui agora realmente que ela tava, né? Tava tarefada, eu imaginei, deve estar serviço, deve estar puxado, alguma coisa deve estar acontecendo, que a Maria não é de deixar em toda atividade ela tá. E glória a Deus por isso, Maria, que Deus te abençoe imensamente, viu? Mas eu imaginei, eu imaginei. Amém, deu certo, graças a Deus, amém, amém, amém. É uma coisa que eu observei, gente, eu até ia falar sobre isso. Uma coisa que eu observei é que nesse café com Bíblia tinha menos gente, né? O povo não se interessou muito no tema. Eu acredito que foi isso, né? Quando eu coloquei lá que o tema do nosso encontro, do nosso debate seria o fruto do Espírito Santo, o povo não se interessou muito, eu acho que pelo tema, entende? Igual, por exemplo, agora, a gente está fazendo uma votação nos grupos no WhatsApp para esse final de semana o tema ser ou Jó, ou Sansão, ou Raabe ou Judas Iscariotes, tá? Entre esses 4 temas, e o pessoal é que tá fazendo a votação do que quer debater, né? Do que a gente quer, do que eles querem debater no nosso café. E por enquanto tá vencendo Judas. Judas tá vencendo aí o Judas Iscariotes pra gente falar um pouquinho sobre ele aí, aprender um pouquinho sobre o traidor, né? Judas, o traidor. E tá vencendo lá nos grupos de WhatsApp. E eu percebi que teve pouca gente, né? Quando foi o fruto do Espírito Santo. Até na votação, né? Eu achei que teve pouca gente ali. A paz, Dorinha, teve pouca gente votando ali, né? No fruto do Espírito Santo. E o tema foi muito importante que a gente abordou nesse domingo, né? A gente falou sobre isso, porque assim, eu já vi gente falando, eu já vi em lugares o pessoal falando, nossa, essa igreja aqui é cheia do Espírito Santo, porque olha quanta gente falando em línguas, né? Olha quanta manifestação de cura. E, nossa, aqui é cheio do Espírito Santo. Aqui é cheio do Espírito Santo. Eu já vi muita gente falar isso, né? E a gente falou sobre isso nesse domingo. E, gente, infelizmente, a gente tem a mania de achar que o Espírito Santo está, né, no poder, naquele fogo, né? Ah, tem que ter fogo, porque senão não tem Espírito Santo. Ah, eu tenho que pular dentro da igreja, senão o Espírito Santo não está aqui comigo. Eu tenho que chorar emocionada na igreja, senão o Espírito Santo não está aqui comigo, né? Nossa, se tem gente falando em línguas, muita gente falando em línguas nessa igreja, é porque o Espírito Santo está ali, né? Ah, nossa, tem cura naquela igreja, o Espírito Santo está ali. E a gente relaciona muito, né, o andar com o Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. A gente relaciona muito isso, né? Essa pessoa tem o Espírito Santo na vida dela. Olha como ela fala em línguas. Nossa, ela tá cheia do Espírito Santo. Ela lança revelações, ela lança profecias, né? E a gente relaciona muito o Espírito Santo, andar com o Espírito Santo com o manifestar os dons do Espírito Santo. E isso é um erro. Isso é um erro que Paulo corrige uma igreja por causa disso. Tem uma carta de Paulo que ele corrige uma igreja por causa disso. Tem uma igreja que ele havia fundado, né? E essa igreja começa a pensar isso.
Então essa igreja, ficam falando muito em línguas nessa igreja, né? E ele fala isso, ele fala, vocês não são cheios do Espírito Santo porque vocês estão falando em línguas. Não tá adiantando nada vocês ficarem falando aí em línguas. Vocês não estão trazendo mensagem nenhuma para edificar a igreja falando em línguas. De que adianta você falar em línguas se não tem quem interprete? Você não está edificando ninguém, você está edificando você mesmo, né? E Paulo dá uma chamada nessa igreja. E Paulo diz que não é assim, né? Que não é assim quando você se reúne para adorar e para aprender, né, mais de Deus, você tem que expressar ali com palavras inteligíveis, né, com palavras que vão ser entendidas, né? E ele começa a falar isso. E a gente falou sobre isso. É uma grande confusão hoje, eu já vi gente fazendo isso, já vi gente falando isso, né? É uma grande confusão hoje em dia você achar que a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, ela anda com o Espírito Santo, tem um caminhar com o Espírito Santo por causa da manifestação de dons. E isso é muito perigoso. Isso é um perigo muito grande do crente. O crente que vai pela vista, o crente que vai buscando manifestações de poder, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra na gente, ele obrigatoriamente deixa um dom. Pelo menos um dom, quando o Espírito Santo entrou em você, você recebeu. A Bíblia diz isso. Então, quando o Espírito Santo entrou em mim, pelo menos um dom ele deixou. Um dom ele deixou. E eu falo, quando o Espírito Santo entrou em mim, pela primeira vez, não foi o dom de línguas que ele deixou. Não foi. O primeiro dom que eu manifestei, né, do Espírito Santo não foi o dom de línguas. Não foi. Foi o dom da palavra de sabedoria e o da palavra de conhecimento. O discernimento de espíritos. E, gente, o dom de línguas foi um dos últimos que o Espírito Santo manifestou em mim, né? Mas nem todo mundo tem igual, por exemplo, eu já vi na minha vida manifesto 4 dons. Assim, manifesto mesmo 4 dons. O dom da sabedoria já se manifestou em mim, o dom do conhecimento já manifestou em mim, o dom do discernimento de espíritos também já manifestou em mim, eu já vi demônio, já vi. E o dom de línguas. O dom de línguas já se manifestou em mim. E o dom da interpretação de línguas já se manifestou em mim. Você acredita? Teve uma vez que eu ia em uma igreja, né? E eu não falava em língua, gente. Só que já tinha manifestado em mim o dom do conhecimento, o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Já tinha se manifestado em mim, né? Maria, você deve ter, só que você não tá sabendo assim como eles são, mas você deve ter. A Maria tá falando que acha que não tem nenhum desses dons. Não, se o Espírito Santo já entrou em você, você tem. Um dom ele deixa. É impossível o Espírito Santo entrar numa pessoa e não deixar pelo menos um dom ele deixa. Mas conforme a vontade dele, ele vai deixando mais de um, né? Igual, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha mais de um dom. Ele tinha vários dons, o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus tinha todos. Todos os dons do Espírito Santo, o Senhor Jesus manifestava. Ele tinha todos. Tá? Engraçado, o Senhor Jesus Cristo fazia o que ele fazia, do jeito que ele fazia, a Bíblia diz porque o Espírito Santo foi dado a ele sem medidas. Por isso que ele fazia o que ele fazia. Ele recebeu todos os dons. Todos, sem medidas. Eu acredito, pelo que a gente lê na Bíblia, quem também recebeu sem medida o Espírito Santo foram os apóstolos e Paulo. Mas você vê, por exemplo, Lucas. Lucas não parece que recebeu sem medidas. Não parece. Entende? E é isso que acontece hoje. A gente recebe o Espírito Santo, mas há uma medida. E para cada um há uma medida. Então, a medida que eu recebi o Espírito Santo é diferente da medida que você recebeu o Espírito Santo, né? Então, sim, existe sim o dom da cura. A Isabelle está perguntando se existe o dom da cura. Sim. Tem gente que recebe esse dom do Espírito Santo. Ah, eu queria ter esse dom. Tem gente que recebe esse dom, o dom da cura, né? Mas como que é isso? Não é eu sair curando, eu vou na rua curar todo mundo na rua. Não é assim que funciona. Não é assim. Ah, eu tenho o dom da cura, eu vou orar aqui em mim mesmo e eu vou me curar. Não é assim que funciona o dom da cura. Todo dom do Espírito Santo, ele existe para que haja a expansão do reino de Deus. Então, por exemplo, o dom da revelação. Em mim já foi manifesto o dom da revelação e o dom do conhecimento e o dom da sabedoria já foi manifesto em mim. Eu já falei sobre o futuro,
né? Algo que era desconhecido aos meus olhos. E eu já falei sobre o passado, algo que também não era visto aos meus olhos. Então foi o Espírito Santo que agiu na minha vida falando aquilo, né? E isso foi um dom manifestado, né? Mas assim, ele é dado, gente, o Espírito Santo, ele dá esse dom quando há algum impacto no reino dos céus. Se não há impacto no reino dos céus, ele não vai me dar, né? Apesar que eu já tenho, por exemplo, eu já tenho, Deus já me deu, não é revogável, né? Então, é irrevogável os dons que Deus dá. Teve uma vez, tinha uma pessoa, uma amiga minha do tempo de colégio, e eu não falava com ela, gente, fazia mais de 3 anos que eu não falava com essa menina. E um certo dia eu tava na minha casa e eu tive uma visão, né? A paz, Adriana, eu tive uma visão, claramente, eu vi ela no quarto, fechado, com a luz apagada, ela estava ajoelhada, ela chorava, orava a Deus, e ela falava sobre o que estava acontecendo na vida dela, e ela falava, Senhor, o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não está mais comigo? E ela começou a falar assim, orando para Deus, né? E ela era da igreja, gente. E Deus me mostrou tudo isso, até me arrepia, Deus me mostrou tudo isso. Aí isso ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com ela. Aí eu fui e mandei um áudio pra ela, eu falei, olha, desculpa, eu sei que eu não falo com você faz mais de 3 anos, vai parecer fofoca, né, porque, pô, eu vou falar, assim, sobre intimidade sua, né, do seu marido, e, gente, eu falei sobre coisas que não tinha como eu saber. E eu comecei a falar, eu falei, ó, é o seguinte, eu tive uma visão, eu vi você desse jeito, você estava no seu quarto e se perguntou se Deus não te via mais, se Deus não era mais com você. E eu comecei a falar com ela, o que Deus me mandou falar. Gente, ela me respondeu, falou, Bruna, eu não tenho dúvida que Deus é com você. Ninguém sabe disso. A única pessoa que eu falei sobre isso foi Deus. Eu dobrei meu joelho e orei e confessei a ele tudo isso que está acontecendo na minha vida. Ela falou, nem meu irmão não sabe, nem minhas irmãs não sabem. Aí isso é o dom do conhecimento. Deus me mostrou algo que já aconteceu, né? E, gente, não é que eu sou adivinha, né? É o Espírito Santo que fez eu ver isso. Mas por quê? Havia um impacto no reino dos céus. Uma vida estava duvidando, uma vida estava caindo na fé, né? Então, isso reforçou a fé dessa menina. A Isabelle tá perguntando se não seria o dom da revelação. É que tem Bíblias que vai mudando o nome, né? Então, mas é esse dom, é o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, vai mudando a tradução. Mas esse dom mesmo, né? Onde o passado é revelado, algo que aconteceu na vida da pessoa. Por exemplo, eu encontro a pessoa e falo, olha, você, a perda do seu marido, eu não sei da vida da pessoa. E eu começo a falar sobre o passado da pessoa, né? E eu digo, Deus é contigo e tal. E aquilo vai reforçar a fé daquela pessoa, né? Isso é o dom do conhecimento, né? Em algumas Bíblias está escrito como dom da revelação. Mas é questão de tradução. Mas é isso, Deus me revela algo do passado da pessoa que eu não sei. Mas Deus não vai revelar assim, só para eu me aparecer. Não é que eu vou chegar na vida da pessoa e vou falar, né? Igual aqueles, né, adivinhos, né? Não, para eu ganhar dinheiro. Vou começar a falar sobre o seu passado, para eu me aparecer aqui. Não, não é nesse sentido. O Espírito Santo, ele só dá no intuito de impactar a igreja de Deus. Isso vai fazer com que a igreja cresça? Então, eu vou manifestar. Isso vai fazer uma vida ser salva? Então, vai manifestar. É nesse sentido, entende? Tem uma pregação que eu ouvi um tempo atrás, que é de um pastor, que ele fala isso. Tinha um amigo dele que ele era muito usado nesse dom, no dom da revelação. Ele era muito usado. E ele estava sentado uma vez num trem, né? E sentou um homem do lado dele no trem. E o Espírito Santo, neste momento, falou para ele, fala para ele que Deus o ama. Fala para ele sobre Deus. Fala para ele sobre a outra vida que virá, que tudo vai valer a pena, que vale a pena continuar vivo. Fale para ele. E ele falou, não, eu vou falar aqui, tô no trem, mal vergonha, não vou ficar falando. Não quis falar. Aí depois o Espírito Santo falando de novo para ele, fala. Isso daqui, gente, é o dom do futuro. É o dom do futuro que esse homem tinha recebido, não era do passado, era do futuro. Eu também manifestei uma vez, eu vou falar daqui a pouquinho o que eu recebi do futuro. Também foi assim. E era nesse sentido que esse homem estava recebendo, era uma revelação do futuro. Isso ia impactar o futuro dessa pessoa, ia influenciar no reino dos céus, ia trazer uma pessoa para o reino dos céus. E ele falou, não vou não. Aí pela terceira vez, o Espírito Santo falou, fala com ele. E ele não quis. Aí esse homem se levantou
e ele se jogou. Aí falou que ele levantou, se jogou e morreu. Sabe, se jogou, não sei como foi exatamente que ele fez, mas ele levantou, se jogou e morreu. E ele parou. Na hora que ele percebeu que isso aconteceu, ele se sentiu tão culpado que nunca mais ele quis manifestar esse dom, assim, nunca mais ele, sabe, ele fica até meio com medo, assim. E olha só, né, a responsabilidade. Ele podia ter falado. Isso é o dom do futuro, né? Não sabe ainda o que aconteceu, é o dom do futuro. Aconteceu isso uma vez comigo. Eu tava tomando café e tem uma tia minha que ela tava internada, né? E ela sempre internava. Ela tava tratando um câncer, ela sempre internava e saía da internação. E a gente achou que ia ser mais uma internação que ela ia sair. E eu tava tomando meu café tranquila e eu vi ela numa maca dentro de um hospital com uma roupa branca e tinha uma luz diferente, uma iluminação diferente, um brilho, havia um brilho ali. Ela tava muito feliz, sorria muito e uma voz veio no meu ouvido e falou: ainda dá tempo dela ser salva. Você vai lá no hospital e vai falar para ela sobre a salvação, mas você não vai falar de cura, porque ela não vai ser curada. Ela vai morrer nesse hospital. Você vai falar para ela isso, que ela vai morrer nesse hospital. E você vai falar para ela que o diabo está lutando pela alma dela, mas Deus a quer. Deus ouviu as orações dela, o clamor dela e Deus a quer. Deus a perdoa. E então, nossa, gente, aí eu falei, meu pai, como que eu vou? E ela tava bem. Eu falei, como que eu vou no hospital para que a pessoa vai morrer, falar tudo isso? Vão bater em mim, né? Era minha tia, eu falei, as irmãs dela vão bater em mim, as irmãs da minha mãe vão bater em mim, né? Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, Deus falou tal coisa pra mim, é pra eu lá e falar pra tia que ela não vai sair desse hospital, ela vai morrer nesse hospital. Mas Deus falou que quer ela. E eu fui. Aí eu fui, gente, eu fui lá no hospital. Foi uma guerra pra eu ir lá nesse hospital pra falar isso. Meu Deus do céu. Tudo acontecendo contra, não me deixava, né? E eu consegui. Eu fui lá e falei pra minha tia, falei assim, você acredita no céu? Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Satanás? Acredita no diabo? Acredita no inferno? Acredito. Você acha que a vida é só isso ou é além disso? Você acha que algo te espera além da morte? Acredito. Gente, eu comecei a falar. Eu falei, olha, é o seguinte. Ela falou, Bruna, eu não aguento mais, tô tão cansada. Eu falei, tá acabando. Deus me falou que tá chegando a hora. E você não vai sair daqui. Você vai morrer nesse hospital. E eu comecei a falar, gente. Meu Deus, minha mãe não teve nem coragem de entrar comigo. Ela subiu comigo, ela falou, eu não vou entrar não, Bruna, eu não quero ouvir isso. Eu falei, tá bom. E eu preguei. Aí minha tia falou assim, eu aceito. Eu falei assim, você aceita esse Salvador para te receber na tua outra vida? Esse homem que vai restaurar, vai te confortar por todas as suas dores e que te perdoou. Ela falou assim, e ela começou a repetir comigo que ela aceitava Jesus e tal. Gente, eu nunca vou esquecer na minha vida o brilho no olho. Quando eu fui lá a primeira vez no hospital, né, o olho dela tava seco, assim, sabe? Não tinha vida no olho dela. Depois que ela aceitou a Jesus, eu tinha falado tudo isso, gente, eu vi um brilho no olhar dela, algo mudou, sabe? Eu percebi, ao olhar para ela eu percebi. E acho que foi uns 2, 3 dias depois ela faleceu. Aí no dia que ela faleceu, né, eu não conseguia dormir. Eu não sabia ainda que ela tinha falecido. Eu deitei e não conseguia dormir, virava para um lado para o outro. Aí eu comecei a sentir uma luta, discernimento de espíritos. Eu comecei a sentir uma luta espiritual muito grande, muito grande. Eu levantei e comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Eu senti uma luta assim, onde forças do bem, forças do mal lutavam nesse sentido. Luta estilo Daniel, era desse nível. E, gente, eu senti nessa luta, aí eu orei, eu não dormi. Eu fiquei a madrugada orando por ela. Eu sabia que era ela. Eu comecei a orar por ela, pra Deus salvá-la, por ela. Eu comecei a orar. Aí a paz, Lucileia, aí no outro dia eu falei pro meu marido, minha tia faleceu, tenho certeza. E foi dito e feito, gente, naquele horário, né? E isso, né, é um dom, é o dom do futuro.
né? E a paz, Lucileia, amém, é o dom do futuro, né? E isso são dons dados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá esses dons, como o dom da cura. O dom da cura também é um dom dado pelo Espírito Santo, né? E a Bíblia diz que quando um dom é dado, ele é dado sem arrependimento. Então, Deus jamais revoga. Se uma vez, houve um tempo na minha vida em que eu vi demônio. Eu vi mesmo, gente. Vi claramente. Nossa, era diferente, não era carne igual a nossa. Parecia meio um jacaré, era um negócio grosso ali, vermelho, né? Era bem feio. Não tinha chifre não vi chifre não, né? Mas ele vinha aí com as patas em cima de mim. No comecinho, quando eu tava começando a ler a Bíblia e tal, né? Eu tava começando a crer e ler a Bíblia, né? E ele vinha assim, eu acordava de madrugada e eu acordava com aquelas patas sentindo um peso em cima de mim. Quando eu olhava era ele vindo em mim assim. Eu com o olho aberto, acordada. E via ele assim, ele parava com muita raiva olhando pra mim, muito ódio. Ele ficava assim, ó. Eu chegava a sentir a respiração dele no meu rosto. Ficava bem perto, bem perto mesmo. Aí, e a Bíblia diz que uma vez que é dado, é irrevogável, né? Então, se manifestou uma vez o dom, ele pode se manifestar outras vezes, porque você tem aquele dom. Ele não vai ser revogado mais, né? Ele é dado. Ele é dado sem arrependimento. A pessoa pode sair dos caminhos de Deus, pode ir para outro rumo e ela vai continuar com o dom, porque o dom é dado, né, sem arrependimento. O dom é irrevogável, né? Então a pessoa continua com o dom, gente. É nesse nível, né? Então às vezes você continua com o dom, mas você foi para uma outra religião aí e o demônio é que tá usando esse dom em você, entendeu? Um dom que foi dado por Deus, mas o demônio começa a usar esse dom em você, né? Então isso acontece, tá? Então, gente do céu, e tem muita gente, eu tava falando sobre isso, né? Que nesse domingo a gente teve o nosso Café com Bíblia e o tema foi o fruto do Espírito Santo, né? E tinha muita gente que não participou, né? E as pessoas geralmente, quando se fala fruto do Espírito Santo, pensam, é bobagem, é amor, mansidão, ai, que bobagem, só isso daí, né? Longanimidade, ai, paz, ai, que bobeira, né? Mas é muito importante. A Bíblia diz que a gente percebe se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não, não é pelo dom. Não é pelo dom que eu sei que uma pessoa tem uma vida com o Espírito Santo, que uma pessoa anda nos caminhos do Espírito Santo, uma pessoa tem comunhão com Deus. Não é pelo dom, é pelo fruto. A Bíblia diz isso. É o fruto, não é o dom. O dom, ele é dado para crescimento da igreja, para a expansão do reino dos céus. Mas agora o fruto é comunhão. Não é o dom, é o fruto, né? Então, é muito importante o fruto do Espírito Santo na vida de um crente. Paulo diz isso, a gente lê o livro de Gálatas, né, no Café com Bíblia, e o livro de Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Santo, né, e lá na Galácia, nessa igreja, estava tendo esse problema, né, e Paulo explica muito bem isso, que existe o fruto da carne e existe o fruto do Espírito, e o fruto da carne vai contra o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai contra a carne, né, eles não se juntam, ou você alimenta um ou você alimenta outro, né? E Paulo explica sobre isso. E o fruto do Espírito são esses. E eles precisam estar juntos, né? Não é, eu tenho amor, mas não tenho mansidão. Você precisa ter todos. Se você tem o fruto do Espírito Santo, tem que ter todos. Não adianta você ter paz e você não tem o amor. Você tem a bondade, mas não tem a benignidade, né? Outro tema legal que a gente falou no Café com Bíblia é a diferença entre benignidade e bondade. Há uma diferença. Quando a gente pensa, né, benignidade e bondade, né, é a mesma coisa, parece tudo bom, né? Não, há uma diferença entre benignidade e bondade, né? Benignidade é ser amável, né? É ser gentil, é ter empatia, é tratar o outro com gentileza, com amor, é falar com sutileza, né? Isso é benignidade. Bondade é ser bom. Quando a gente fala em ser bom, a gente acha que ser bom é ser legal, né? Então, é bom, então vai ser bom para mim, bom do jeito que eu gosto, né? Não, a bondade de Deus não tem a ver com o bom no termo de ser legal, no termo de ser uau, que coisa da hora. Não, a bondade de Deus se refere ao bom segundo a verdade, ou seja, segundo a verdade de Deus,
O bom para aquela pessoa é ser corrigida. Isso é a bondade de Deus. Segundo a bondade dele, né? Então ele vai corrigir aquela pessoa, porque o bom para aquela pessoa é ser corrigida. O bom para aquela pessoa é ela ser castigada. O bom para aquela pessoa é ela receber uns tapinhas de Deus. Ela vai receber, entende? E é isso, né? A bondade de Deus não tem a ver com ser legal, é da hora. Não, a bondade de Deus tem a ver com o que é bom para aquela pessoa segundo a verdade de Deus. O que é bom fazer? Porque passar a mão na cabeça não é bom. O bom é chamar atenção. Então Deus vai chamar a atenção daquela pessoa. Mas a benignidade e a bondade, elas devem andar juntas, né? Porque a benignidade sem bondade, você vai criar pessoas mimadas, né? Imagina Deus ser benigno para conosco sem usar da bondade dele. Então Deus vai ser sempre amável comigo, Deus vai ser sempre gentil comigo, Deus vai ser sempre sutil comigo, né? Deus vai sempre ser manso comigo com as suas palavras, falar de um jeito amável comigo. E eu mereço ser castigada. Eu tô precisando tomar uma chamada e não uma passada de cabelo, né? E é nesse sentido. Então, a bondade precisa da benignidade e a benignidade precisa da bondade. Porque a bondade sem benignidade é crueldade. Imagina Deus vir, você merece um castigo, você merece uma repreensão. Aí Deus te repreende sem benignidade, né? A benignidade é a capacidade de tratar com amabilidade, de falar da melhor forma, entende? De usar a melhor correção, de ser sutil, de ser gentil, né? Imagina Deus nos castiga sem observar isso. Aí lascou, parece um carrasco, né? É nesse sentido. Então, gente, muito importante. O fruto do Espírito Santo é muito importante na vida do cristão, né? A gente tem que ter essa consciência que é muito importante mesmo, tá? Então, amém, amém, amém. Para esse final de semana tá a votação lá no grupo, como eu falei, né? A gente tá para escolher entre Jó, Sansão, Raabe e Judas Iscariotes, né? O que a gente vai debater nesse sábado? Por enquanto tá vencendo Judas, gente. Judas Iscariotes aí tá vencendo. Tá bom? Então, por enquanto a gente vai falar sobre Judas Iscariotes. Eu vou orar agora e a gente vai falar sobre Isaías 25, tá bom? Isaías 25 é bem curtinho, gente. São só 12 versículos, se eu não me engano. E a gente vai vindo na mesma pegada, tá bom? A gente lembra aqui do capítulo 24 do livro de Isaías até o... Oi, Francisco, boa noite. A gente lembra aqui do capítulo 24 do livro de Isaías até o capítulo 27 do livro de Isaías, né? É conhecido como o Apocalipse de Isaías, porque são capítulos que usam expressões, termos totalmente escatológicos, tá? Então, nos remetem ao fim dos tempos, né? Ao dia do juízo. E do capítulo 24 até o capítulo 27 é isso. É nos remetendo a isso, tá? Por isso que é chamado de Apocalipse de Isaías. E agora a gente vai vir no mesmo sentido. Esse capítulo não tem muito o que explicar, gente, tá? Eu vou já fazer a leitura de uma forma já autoexplicável, então não tem muita coisa para explicar. Hoje praticamente vai ser mais leitura, só que não leitura segundo o que está na Bíblia de vocês, mas uma leitura aqui do meu jeitinho, de uma forma mais simples, para vocês já irem entendendo pela própria leitura, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, amém. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós reconhecemos a nossa condição, Pai, de miserabilidade. Nós reconhecemos a nossa fraqueza e precisamos de Ti, Senhor. Que o Senhor venha, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos leve ao convencimento da Tua verdade, que o Senhor nos leve ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, Senhor, amém. Que a Tua verdade seja muito manifesta em nossas mentes, em nossos corações, que venha nos transformar, que venhamos a andar, meu Deus, pautados no que estamos aprendendo, que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, que o Seu Espírito Santo fale conosco de uma forma clara, que venha nos guiar, meu Deus, para que não venhamos a nos virar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos a andar nos seus caminhos. Então que o seu Santo Espírito nos guie, porque se o Senhor vier conosco, se o Senhor nos guiar, se o Senhor nos conduzir nessa jornada,
Nós, meu Deus, não temeremos a nada, porque Tu estás conosco, Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Senhor? Nós depositamos em Ti toda a nossa confiança, Pai. Esperamos em Ti, meu Deus, tudo aquilo que nós mais ansiamos, depositamos em Ti, para que o Senhor cumpra, porque só Tu podes, o Senhor é o dono de tudo e pode todas as coisas. E aquele que espera em Ti jamais é frustrado, Senhor, amém. Acalma os nossos corações, meu Deus, nos liberta nossas mentes, nos tira, meu Deus, das nossas trevas e nos conduz à Tua luz. Que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal. Amém. Que os Seus anjos, meu Deus, venham ao nosso redor. Que o Senhor dê ordem ao nosso respeito nos céus, para que os Seus anjos nos protejam, Senhor. Amém. Que o Senhor nos revista com a Sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete, para que nenhuma seta do maligno nos alcance e nos atinja, Senhor. Amém. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que nada nos falte, Senhor. Que o Senhor continue dando o alimento de cada dia. Que o Senhor derrame sobre nós da Tua sabedoria, porque a Tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. O Senhor um dia disse que aquele que lhe pedir sabedoria será dado. O Senhor também disse que aquele que orar a Ti, clamando e pedindo pelo Teu Santo Espírito, o receberá. Então, meu Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que está ouvindo essa aula e que já renasceu em Cristo e ainda não recebeu o Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus por essa pessoa, para que ela receba, em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito, Deus. Porque o Senhor um dia disse que bastava pedir, que o Senhor o enviaria a essa pessoa e a batizaria. Então, amém, Deus, que essa palavra se cumpra e essa pessoa seja batizada no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que venhamos, meu Deus, a receber os dons do Espírito Santo, conforme, meu Deus, a Tua vontade, Senhor. Amém. E que venhamos a andar nos caminhos de Deus, andar no Espírito Santo, para que venhamos a refletir o fruto dele, Pai, em nossas vidas, para que todos possam testemunhar que Deus é conosco e que nós somos Cristo nessa terra, Senhor. Amém. Que venhamos a ter em mente que nós somos a Bíblia viva que as pessoas lerão e que já não carregamos mais o nosso próprio nome, mas carregamos o nome de Cristo. Carregamos o nome da família que recebemos. Amém. Obrigada, Senhor. Amém, amém, amém. Então, gente, Isaías 25, tá? Então, continua naquele contexto escatológico, né? Aquele contexto de fim dos tempos. No versículo 1, ele diz assim, né? A gente lembra que no capítulo 24, ele começou a falar que Deus vai julgar todo mundo. Deus vai julgar ímpio, Deus vai julgar pobre, Deus vai julgar todo mundo. E neste momento todos verão que Deus é justo. E aqueles que forem salvos, né, se alegrarão pela justiça de Deus. E agora ele continua nesse sentido, tá? Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Isaías diz, né? Ó Deus, o Senhor é o meu Deus. E eu vou Te adorar. Eu vou Te louvar. Nossa, como eu vou adorar e louvar o Teu nome. Porque a verdade é que o Senhor tem feito coisas incríveis. A verdade é que o Senhor cumpre fielmente tudo que o Senhor diz. As Suas palavras são seguras. O Senhor é aquele que cumpre o que o Senhor promete. Oh Deus, eu vou Te louvar porque os Seus planos são seguros. Seus planos são confiáveis. Eu jamais fico frustrada quando eu confio nos Seus planos, porque eu sei que eles se realizarão. Eu sei que eles se cumprirão. Aí no versículo 2, Isaías continua dizendo, ó Deus, o Senhor deixou a cidade dos nossos inimigos em ruínas. Olha, as cidades que eram cercadas por muralhas, o Senhor as destruiu, Deus. O Senhor destruiu os palácios dos nossos inimigos e nunca mais eles serão reconstruídos. Nunca mais eles se levantarão. Aqui lembra, numa linguagem escatológica que Isaías fala, tá? Então, Isaías está falando aqui para o povo de Judá que os inimigos do povo de Judá vão ser destruídos. E que o povo de Judá ainda vai ver isso. Mas é para eles continuarem crendo em Deus, tá? É nesse sentido. Não precisa aliança com nenhuma outra nação. Continuem crendo em Deus que vocês vão ver que os seus inimigos vão ser destruídos pelo próprio Deus. Mas aqui aponta claramente para Jesus, né? A gente lembra que o próprio Senhor Jesus um dia disse, né?
a escritura inteira fala acerca de mim, né? E quando ele disse isso, não existiu o Novo Testamento. Ele estava falando sobre o Antigo Testamento. Então ele estava dizendo que o Antigo Testamento inteiro apontava para ele e falava dele, né? Nesse sentido, tá? Então aqui aponta claramente para o dia, né? Onde o mal será extinto e nunca mais se levantará. É muito claro isso, né? Porque aqui Isaías fala, olha, Deus, o Senhor destruiu os nossos inimigos e nunca mais eles se levantarão. E é o que a Bíblia diz. Jesus, né? Deus diz isso, né? O mal se levantou uma vez só. Não vai se levantar de novo. Então, quando a gente ressuscitar, né? E for experimentar e viver o reino de justiça e de paz de Jesus, não haverá mais mal. E o mal não se levantará outra vez, porque Deus não permitirá. Foi só uma vez que o mal se levantou e nunca mais se levantará. Não, a gente não vai viver naquela angústia, naquele medo, né? De que um outro Satanás surja, né? Não. Deus não permitirá que o mal se levante outra vez. É isso que Deus diz. Foi uma vez só. E então no versículo 3 aqui Isaías diz: por isso, os povos que são poderosos vão te louvar, Deus. E o Senhor vai ser temido em todas as cidades onde se mora gente cruel, né? Por causa disso, porque o Senhor vai destruir de uma vez por todas, para nunca mais eles voltarem. Por causa disso, desse seu poder, né? É que o Senhor vai ser temido. Até mesmo lá neste lugar o Senhor vai ser temido. Gente, aqui está dizendo que lá no inferno as pessoas temerão a Deus. Sabe um ótimo exemplo sobre isso? É o rico e Lázaro, né? A parábola sobre o rico e Lázaro é um ótimo exemplo sobre isso. Gente, o rico, ele passou essa vida aqui nem aí para Deus, estava nem aí para Deus, estava nada com nada, né? Morreu, né? Jesus disse que ele morreu, e então ele foi julgado, condenado e foi para o lago de fogo e de enxofre. E a Bíblia diz que lá no lago de fogo e de enxofre, né? Em um determinado momento ele consegue visualizar o céu. Ele consegue visualizar quem está lá. E ele vê Lázaro, né? O homem que ele ignorava tanto e que sofreu tanto durante a vida. E ele via Lázaro lá muito feliz, como ele nunca tinha visto antes. E Lázaro estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, e sendo recompensado ali de todas as suas dores, né? E então ele vai e deseja, né? Deseja beber água. Ele vai estar com muita sede, né? Que ele queria beber água, que ele queria uma ajuda, né? E Abraão fala para ele, não, há uma distância muito grande entre nós. Os que estão aqui não podem ir aí e nem ver vocês. E os que estão aí não podem vir para cá. Porque há uma distância muito grande. E então, ele, gente, o rico, lá no inferno virou crente. Porque o rico lá no inferno, ele diz: ô Abraão, então deixe que Lázaro volte lá e pregue para minha família, para que eles não venham para cá sofrer comigo, que eles creiam em Deus e sejam salvos. Gente, ele virou crente. Lá no inferno ele virou crente, agora ele está temendo a Deus, né? Lá no inferno ele está temendo a Deus, né? E é muito claro sobre isso, né? Quando as pessoas pensam, né, no inferno, eu já vi gente falando isso. Ah, eu vou sentar e tomar uma birita com Satanás. Não, não. O pior de tudo é que você vai estar lá e vai temer a Deus. Isso é o pior de tudo. Você vai estar lá e vai temer. Você não vai querer estar lá. Nem Satanás vai querer estar lá, gente. Até Satanás vai pedir socorro. Até os demônios vão pedir socorro, né? Foi criada uma ilusão de que Satanás era o dono do inferno, né? Então a gente imagina o inferno como Satanás com um tridente, né? Um bicho vermelho de chifrinho com um tridente na mão, espetando todo mundo lá, né? Não, ele não é o dono do pedaço. Ele vai estar sofrendo também. Ele vai estar, né, em angústia. E ele vai temer a Deus também. Todos ali vão temer a Deus. Essa parábola de rico e Lázaro, né, é uma evidência muito grande sobre isso, né? Aponta muito claramente para isso. E é isso que está dizendo aqui no versículo 3. Por isso, por causa disso, que todos os povos vão louvar a Deus. E Deus vai ser temido nos lugares onde existe gente cruel, onde existe gente ruim.
Versículo 4. Porque o Senhor Deus tem sido o protetor dos pobres. Uau, aqui já aponta claramente, né? Para Jesus. É tão linda a passagem de Isaías, né? Que fala, né? Que depois Jesus lê, né? Lá no Novo Testamento, na sinagoga, né? Uau, veja a hora de a gente chegar nessa parte. Jesus abre, lê ali Isaías, fecha e vai sentar, né? E todo mundo fica parado esperando. Aí Jesus fala, hoje se cumpriu o que Isaías disse. Eu tô aqui. Uau, caramba, né? Que extraordinário. E é isso. No versículo 4 diz, porque Deus tem sido o protetor dos pobres. Porque Deus tem sido o defensor dos necessitados. Deus tem sido um abrigo na tempestade e Deus tem sido uma sombra no calor. A fúria dos homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas Deus, o Senhor, tapa a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor num só dia, num dia quente, a nuvem vem e apaga aquele calor todo. Assim vem Deus e cala o grito dos homens violentos. Aqui Isaías está falando que haverá um dia onde Deus vai calar de vez. Não haverá mal de novo. Não haver... Gente, uau! Nesse capítulo, Isaías vai dizer que Deus venceu a morte. Olha só que capítulo escatológico, né? E aqui Isaías diz isso, gente, que Deus venceu a morte. Então ele já está falando sobre isso, que Deus vai tapar a voz desse povo mau. Não haverá mais maldade. Não haverá. E uau, eu anseio por esse dia, né? Esse reino de paz e de justiça. Aí no versículo 6, Isaías continua dizendo, no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. E nele vai ter das melhores comidas e dos melhores vinhos. A gente leu isso na aula passada, né? Que extraordinário. Na aula passada, que diz que o sol e a lua vão ficar tontos, vão ficar confusos quando virem Jesus reinando aqui nessa terra. Eles vão ficar confusos ali. Vai ser tanta paz e tanta justiça, né? Que eles vão ficar confusos ali. E caramba, diz aqui, quando Jesus vier e ele for reinar ali no Monte Sião, né? Ele vai dar um grande banquete. E ele vai convidar todos nós, todos os salvos. A Bíblia diz, né, que os povos virão de todas as terras. A gente já falou um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz, porque assim, eu creio nisso mesmo, pelo que a Bíblia diz. Por exemplo, eu vou ser enterrada aqui no Brasil, né? Vou morrer, vou ser enterrada aqui no Brasil. Jesus, ele vem lá no Oriente, ele não vai vir aqui no Brasil, ele vai lá no Oriente, ele vai lá para Jerusalém, ele vai reinar lá. A Bíblia diz isso, que ele vai sentar no trono de Davi. Onde era o trono de Davi? Lá em Jerusalém, então ele vai ter que sentar lá. Então ele vai para lá. Né? Mas a Bíblia diz, né, a gente já estudou isso, que todos os mares e todos os rios vão descer ao ponto da gente poder andar neles. Então a gente vai poder atravessar o mar, a gente vai poder atravessar o rio, né? A gente vai andar ali e vai ser tranquilo pra gente ir andando, gente, não tem problema. Eu não sei pegar um barco, não vou precisar pegar um barco e me perder aí, que eu não vou saber ir para Jerusalém, não. A gente vai andando. E a Bíblia diz que todos os povos, né, vão ver, vai ter uma luz, assim, para eu não me perder, falou que vai ter uma luz, assim, vai ser um farol, né? E a gente vai estar vendo o farol, e a gente vai ser guiado por esse farol. E a gente vai indo, todo mundo em sentido desse farol. Uau! E é onde Jesus vai estar, em Jerusalém, né? E a Bíblia diz que todos vão, de todos os lugares, né? Todos os lugares onde a pessoa foi ressuscitada, né? Vão vir, vão andando, seguindo aquele farol e vão todos se encontrar em Jerusalém, onde Jesus está. E então vai ter um grande banquete. E aqui diz, é um banquete para receber todos os povos. Não é um banquete só para um povo. Jesus vai fazer um banquete para todos nós, os salvos. E nesse banquete vai ter das melhores comidas, gente. Não é qualquer comida, não. É as melhores comidas, os melhores vinhos. Aí então aqui no versículo 7, que lindo, diz que então se acabará todo choro, toda tristeza. Neste momento não haverá mais choro, não haverá mais tristeza em nenhuma nação. Que lindo. Nós não vamos mais chorar. Não haverá mais sofrimento. Então, no versículo 8, Isaías diz,
e Deus acabará para sempre com a morte. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Caramba, que legal, hein? Gente, o livro de Isaías é extraordinário, né? Não haverá mais morte. E Ele vai enxugar os nossos olhos. Vai enxugar toda a lágrima que a gente um dia derramou. Ai, que lindo, gente. E Ele vai fazer desaparecer do mundo inteiro a vergonha que a gente estava vivendo. A Bíblia diz isso, sabe? A gente fica pensando, né? Ai, meu Deus, quando eu ressuscitar, imagina, eu ressuscito e vejo uma pessoa que sabe o meu passado, né? Aí eu vou estar morrendo de vergonha, eu vou ressuscitar, ai meu Deus, eu tenho vergonha do que eu vivi, do meu passado, né? E a gente pensa isso, né? Fala, caramba, eu vivi a vida toda torta e lá eu vou ressuscitar, vou ver a pessoa que viu a minha vida. Mas a Bíblia diz que não haverá vergonha, gente. A Bíblia diz que a gente não vai sentir isso. A Bíblia diz que eu não vou ficar envergonhada do meu passado. E é isso que está dizendo aqui. A gente vai ser livre da nossa vergonha. A gente não vai ter vergonha pelo que a gente fez de errado. A gente não vai nem lembrar, gente. A gente vai lembrar da nossa vida, é claro, né? Não vou ressuscitar sem saber quem foi minha mãe, quem foi meu pai. Não, a gente vai saber, né? A gente sabe da nossa história. Eu vou saber o que eu vivi, mas eu já não vou ter mais vergonha. A gente não vai ressuscitar uma pessoa diferente. Não, eu vou ressuscitar eu com a minha história, com a minha bagagem. Eu sei, né, o que eu vivi. Não. A gente vai ressuscitar com memória. Mas não vai ter vergonha. A vergonha que hoje a gente sente, a gente não vai sentir. Essa vergonha vai ser tirada. E aqui diz, porque Deus disse. Uau! Isso vai acontecer e acabou. Por que vai acontecer? Porque Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. É nesse sentido que Isaías está dizendo. Aí no versículo 9 diz, naquele dia, nesse dia, quando Jesus vier, sentar no trono de Davi e reinar o seu reino de paz e de justiça, enxugar as lágrimas dos nossos olhos. A morte foi vencida e nunca mais se haverá morte. Toda a tristeza passará, né? Todo lamento passará. E então, né, seremos só alegria. Então, nesse dia, todos nós diremos, Ele é o nosso Deus. E nós colocamos nele toda a nossa esperança. E Ele não nos decepcionou. Ele nos salvou. Ele é o Senhor em quem nós confiamos. Então vamos cantar a Ele e nos alegrar, porque foi Ele quem nos socorreu. Foi Ele quem nos resgatou. Então no versículo 10 agora, a gente vai ver que vai falar sobre Moabe, tá? Mas Moabe aqui, gente, está querendo representar o povo orgulhoso, tá? O que acontece? A Bíblia vai usar muito disso, né? Usar Babilônia para se referir aos ímpios, né? Moabe agora, tá bom? Então agora, o Moabe aqui, né? Essa nação Moabe, ela tá querendo se referir aos orgulhosos, aos filhos de Satanás, nesse sentido, né? Porque o pai dos orgulhosos, a gente lembra no livro de Jó, Deus falou isso para Jó, né? O pai dos orgulhosos é Satanás. O pai dos mentirosos o pai da mentira, aliás, é Satanás. O pai dos orgulhosos é Satanás. Que ele foi o primeiro orgulhoso a surgir, né? O primeiro que se orgulhou de si mesmo foi Satanás. Ele é o pai dos orgulhosos também, né? Então, no versículo 10, diz isso. O Senhor Deus protegerá o monte Sião, mas o país de Moabe será pisado, como se pisa a palha de um depósito de esterco. O que aqui está sendo falado, né? Deus vai proteger o monte Sião dele. Deus vai proteger o povo dele. Mas o outro povo, que é de Satanás, esse não vai ser protegido por Deus. Esse vai ser pisado como esterco. Vai ser tratado como fezes de vaca, como fezes de animal, de cavalo. Vai ser tratado assim, né? Engraçado, né? Quando a gente para pensar, né? Eu já vi gente falando assim, mas
nossa, Deus vai fazer isso, né? Vai chegar com essa ira toda, né? E aniquilar assim os ímpios. Gente, é essa questão. Deus é justo, né? E Deus é longânimo. Essa é a questão. Quando a gente para pensar que Deus é longânimo, a gente confunde com a paciência eterna. Quando a gente pensa Deus é longânimo, a gente acha que Deus é paciente eternamente. Não. Longânimo significa que ele tem um longo ânimo. O ânimo dele é longo, mas uma hora acaba. Ele tem paciência, mas uma hora acaba. A paciência dele não é eterna. A paciência dele acaba. E ele é Deus amoroso, mas ele é justo na mesma medida. Então ele não vai dar à pessoa o que ela não merece, né? E é nesse sentido. Então Deus protege o Monte Sião, Deus protege os seus, né? Mas os de Satanás serão pisados como se pisa palha, né? Serão colocados como num depósito de esterco, eles serão jogados como você acumula fezes de vaca, ele vai deixar lá jogado, acumulado esse povo no lago de fogo de enxofre, né? É nesse sentido, tá? Tem uma passagem no Novo Testamento que nos remete a isso. No Novo Testamento, Jesus diz, né, que ele vai olhar pelos que ele comprou. Jesus é muito claro. Jesus fala assim: eu vou cuidar, eu vou olhar, eu vou atender as orações daqueles que eu comprei, somente dos que ele comprou. E não é todo mundo que ele comprou. Ele só compra quem aceita essa compra. Eu tenho que aceitar ser vendido para ele. Porque assim, na verdade, a gente tem que aceitar. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: quem sou eu para aceitar Jesus? Jesus é que tem que me aceitar. Eu não tenho que aceitar Jesus, não. Não, você tem que aceitar Jesus sim, gente. A gente tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz isso. Por quê? O que acontece? Espiritualmente falando, não tem escolha. A gente tem que fazer uma servidão. A gente é servo de alguém. É isso que a Bíblia diz. Eu não tenho escolha. Eu não sou livre. Eu sou serva. Mas eu posso escolher o meu Senhor. É isso que a Bíblia diz. Mas eu sou serva. Ou eu sou serva de Satanás, ou eu sou serva de Deus. E é isso que a Bíblia diz. Ou eu sirvo a Satanás por meio desse mundo que ele é príncipe e esse mundo que jaz no maligno, né, que já se fundou nele, ou eu sou serva de Deus e aceito me submeter a Deus. Ou eu me submeto a Satanás ou eu me submeto a Deus. Não tem terceira escolha. Não tem uma terceira hipótese, né? A Bíblia diz isso. E Jesus, ele só dá conta dos que ele comprou. Quem ele não comprou, ele não dá conta, não. A Bíblia diz isso. Jesus fala assim: olha, eu ajudo e dou conta e olho os que eu comprei. Os que ele não comprou, não. E o que acontece? Por que eu preciso aceitar Jesus? Eu preciso aceitar Jesus. Porque eu tô dizendo que eu aceito o outro Senhor. Eu preciso dizer, eu preciso entender e reconhecer que há uma servidão. Por isso que eu preciso aceitar ele. Eu tô aceitando a servidão dele. Eu tô dizendo que eu aceito servir a ele. Eu aceito ser sua serva. Eu aceito ser vendida das mãos de Satanás para o Senhor. Eu aceito. Eu aceito o Senhor me comprar das mãos de Satanás e eu passar agora a servir o Senhor. Eu aceito. É uma negociação. E eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que Jesus está me tirando da mão de Satanás e eu estou indo para a mão dele. E há alguns requisitos que eu tenho que cumprir. Porque é uma servidão. Então eu estou dizendo que eu aceito e eu vou obedecer o que ele está falando que eu tenho que obedecer. Aí ele fala: olha, eu tô te tirando da mão de Satanás, com Satanás você tinha todas essas liberdades aí, mas só que o seu fim não vai ser bom. Mas eu tô te tirando dele e é o seguinte, você tem que cumprir tal coisa, né? Mas o seu fim vai ser bom e eu vou te deixar em um Espírito de Deus aí, o Espírito Santo, que vai te ajudar. E eu tenho que aceitar. Porque tô dizendo que eu reconheço os termos e que eu vou cumprir. Eu tenho que aceitar. Eu tô fazendo um negócio ali, tô aceitando ser comprada, né? Eu sou uma escrava que estou aceitando ser vendida para outro senhor. E eu estou falando: eu aceito a tua servidão.
né? Eu aceito que eu vou fazer isso que você está falando que eu tenho que fazer. A gente tem que aceitar sim, né? Tem que aceitar mesmo. Aí então no versículo 11 diz: os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar. Mas apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus, né? Eles vão tentar. Aqui os moabitas, a gente lembra, eles são conhecidos, eram muito conhecidos por serem um povo muito orgulhoso, tá? Então tá se referindo a todo esse povo. Eles são tão orgulhosos que eles não querem ser salvos, que eles não querem a servidão de Deus. Eles querem, eu me basto, né? E é isso. Esses orgulhosos, no dia que Deus vier, eles vão ficar levantando os braços, tentando se salvar. Nesse sentido, como alguém que está sendo afogado, né? Como se viesse uma enchente e a pessoa fosse afogada e tentasse levantar o braço para se salvar. É a cena deles, eles vão tentar se salvar. Mas diz aqui, né? Mas apesar de todo o esforço deles, eles vão ser humilhados. Não há nada que eles façam para se salvar. Nada, eles não vão poder se salvar. Então, no versículo 12, para terminar a aula de hoje, amém? Diz assim: ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas, né? Não há quem resista a Deus. Eles não vão poder fazer nada. Quando Deus vier, quando Jesus vier julgar, não há. Não adianta eles se unirem e tentarem guerrear. Não, não há quem resista, né? A ira é implacável de Deus. Não há, não há. Então, amém, gente. Glória a Deus. A aula termina aqui agora. Amanhã a gente vai falar sobre Isaías 26, tá bom? 26 é meio longuinho, Isaías 26. Mas amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso, uma boa noite, tá bom? E até amanhã com a graça de Deus. Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. A Maria, a Lucileia, a Dorinha, a Luciene, a Isabelle. Vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, com a graça de Deus, pra gente falar sobre Isaías 26, tá bom? Deixa eu desconectar aqui, amém.